Olá, eu sou a professora Andreia e vou gravar um vídeo agora que faz parte do projeto Gardemi, que está sendo organizado, coordenado pela professora Margarete Aragão. É um grande prazer estar com vocês. Nós vamos utilizar placa de ovo, essas placas aqui que a gente compra os ovos, tá? Eu já pintei a minha placa, tá? Nós vamos utilizar essa placa aqui para fazer um circuito, tá? Coloquei algumas figurinhas. Eu desenvolvi algumas perguntas que eu coloquei em cartões feitos com papelão. Poderiam ter sido feitos com cartolina. Poderiam também ter sido impressos. Só que a ideia é que seja um jogo acessível a todos. Então, nós vamos ter um jogo de trilha para falar sobre as questões de botânica, tá? Primeira coisa que eu fiz foi pintar a placa completamente, tá? Para que ela ficasse completamente pintada, eu dei 3 demãos de tinta. Trouxe essa placa pronta, mas eu vou preparar uma agora para a gente utilizar, ok? Então, nós vamos usar uma plaquinha dessa e vamos pintar. E ela vai ficar como essa aqui, ok? Primeira coisa é utilizar uma tinta. Eu coloquei uma tinta que tinha aqui em casa, tá? Mas você pode usar uma tinta guache. Você pode utilizar uma tinta que você tem em casa, tá? Eu vou utilizar essa aqui para pintar, porque essa é a tinta que fica em casa, tá? E aí eu vou pintando aqui, ok? Para que a placa fique bem pintada, você vai utilizar 2 demãos da tinta. Ok? E aqui chegou meu ajudante, o gato Neve. Geralmente eu utilizo uns adesivos colantes que eles estão sempre nos cadernos. E aí quando os cadernos envelhecem, eu retiro os adesivos para colocar nos meus trabalhos. Então, à medida que a gente vai passando a tinta, ele já vai ficando parecido com o outro, tá? Os meninos gostam desses jogos mais. São jogos simples, práticos de produzir em casa. E o custo é um custo baixíssimo, né? Então, assim, na primeira demão ele já vai ficar assim, tá? O que é que nós vamos fazer aqui? Aqui você pode passar mais uma demão. Como esse jogo é só demonstrativo, tá? Você pode esperar secar e tal. Nós vamos começar a montar a nossa trilha utilizando essas placas de ovos. Bom, então como nós vamos fazer uma trilha, vamos numerar os caminhos, ok? Número 1, 2, 3, 4,
Aqui nesse lugar, vou colocar uma figurinha, tá? 5, 6, já pulei uma aqui, 7, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando que isso aqui, essa parte aqui que eu tô fazendo, pode ser feita no computador, impresso e colado. 11, 12 eu colei uma figurinha, 13, 14 eu colei outra figurinha, 15 eu vou colar mais uma figurinha, 16, 17, 18, 19 e 20. Número 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. E aí, no final, eu vou colar outra figurinha. Mas acho que eu vou colar uma figurinha maior. Uma figurinha... Eu não trouxe outras figuras. Tem que ser uma dessa mesmo, tá? Então, no final aqui, a gente cola mais uma figura, tá? Mais uma figurinha aqui nesse lugar. Vamos colar uma coruja, tá? E aí, eu já tinha feito as linhas. Quando a gente termina, a gente tem uma trilha assim, ok? Agora, como é que a gente utiliza essa trilha para jogar? Eu tenho 2 copinhos. Um copinho vermelho, tá? E um copinho azul. Eu vou utilizar um dado. Com esse dado, eu vou jogar, né? O jogo começa aqui. Aqui é o início do jogo. Nós podemos usar tampinhas, nós podemos usar botões, podemos usar grãos de feijão, de arroz ou outros, né? Então, digamos que a pessoa jogue e tire o número 3. 1, 2, 3. Quando ela cai no número 3, nós vamos utilizar uma pergunta, ok? Então, você tem aqui várias perguntas que eu fiz no papelão. Poderia ter imprimido, poderia ter organizado. E aí, o que é que acontece? Você tem as figurinhas, você tem aqui, ó, as cartinhas, tá? E essas cartinhas, elas podem ficar com as perguntas viradas para baixo. Com essas perguntas viradas para baixo, o que é que acontece? A pessoa que caiu aqui nesse local, ela vai pegar uma carta. E aí, vai ler a pergunta. Pessoas transpiram. Vocês sabiam que as plantas também transpiram? E aí a criança, né? O jogo foi feito para crianças bem pequenas, e aí a criança vai te responder se ela sabia ou não que as plantas transpiram através das suas folhas, né? E aí você pode perguntar, se as plantas transpiram, essa transpiração das plantas, elas contribuem com algo na natureza? E aí a criança, você vai induzindo a criança a responder. E aí, como geralmente essas crianças jogam junto com seus pais, com seus pares, com outras crianças por perto, o ideal é que na brincadeira tenha um moderador. E aí o que é que acontece? Quando a criança responde a pergunta e acerta, aí você vem no vaso azul, pega um papel e o papelzinho vai ter avance 2 casas. Aí a criança vai avançar 2 casas, ok? Bom, se a criança acertar, ela vem até o local que tirou os pontos, ela já ganhou, mas aí ela vai avançar o número de casas que ela tirar nesse potinho aqui, ok? Em um dos 2 potinhos. Um potinho para avançar, porque ela acertou. No pote de cá, ela pode pegar um papelzinho que vai estar lá, volte ao início, fique sem jogar uma vez, fique sem jogar 2 vezes. E aí, você vai fazendo as perguntas de botânica. Como é para crianças bem pequenas, você pode fazer perguntas do tipo, você sabia? Você sabia que as plantas e as algas, elas produzem o próprio alimento?
Aí a criança vai falar e aí você vai argumentar e vai mediar. E aí, à medida que a criança for avançando, ela vem até terminar o jogo, que vai terminar no número 28. Podem jogar 2 crianças, 3, 4, quantas quiserem, ou os pais com os filhos. Tem uma outra pergunta aqui. Você sabia que as flores são os órgãos reprodutivos da planta? Como é que essas plantas fazem para se reproduzir? E aí você introduz o tema dos polinizadores. Você pode introduzir diversos temas, isso vai depender de quem está utilizando o jogo. Você sabia que o processo de produção de alimento das plantas é denominado fotossíntese? Você sabia que as plantas precisam da luz do sol para crescer? Então, você pode fazer as perguntas de acordo com a sua própria expectativa. As perguntas, a mediação das perguntas depende muito de quem vai estar trabalhando. Mas é assim que funciona o jogo. Um grande abraço a todos, eu espero que vocês tenham gostado.